Diafragma, o músculo voluntário mais importante do corpo. Você sabia que o diafragma tem muito mais funções do que simplesmente a respiração? Além disso, você sabia que o diafragma é o músculo com a maior quantidade de inervação diferente do corpo? Como isso impacta na clínica? Essa aula de hoje a gente vai destrinchar o diafragma, da embriologia, anatomia, função, até a clínica, como a gente vai usar isso nos nossos pacientes. Olá, meu nome é Léo Sete, sou fisioterapeuta osteopata, trabalho na clínica e na pesquisa e vou conduzi-los por essa jornada através do diafragma. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Esse canal vai trazer o que há de melhor de evidência científica, de anatomia, embriologia e ensaios clínicos randomizados, levando todo o conteúdo para aplicabilidade clínica. Então vamos, o diafragma, ele está envolvido em quais disfunções clínicas? O que eu tenho que saber para fazer uma boa avaliação do diafragma na clínica? E é isso que a gente pretende começar a responder agora. Vamos começar entendendo como o diafragma se forma. A partir da origem embrionária do diafragma, a gente vai entender toda a relação, as várias funções dele e como a gente vai levar isso para a clínica. O diafragma, ele tem 5 formações embrionárias diferentes. A primeira delas é o septum transverso. O que é isso? Entre o coração primitivo do embrião e o fígado primitivo tem uma região, uma zona de transição chamada septum transverso. Acompanhem comigo. O embrião, ele começa o crescimento dele, aqui é o ectoderma do embrião, onde está minha mão. O crescimento dele ocorre principalmente acelerado mais no ectoderma e principalmente no sentido cranial. E à medida que esse ectoderma ele vai crescendo, há uma necessidade do coração surgir para alimentar essas células em altíssimo metabolismo. E o coração surge aonde? Aqui, na frente da parte mais cranial do embrião. E ao mesmo tempo que o embrião está crescendo e o coração está alimentando, levando os nutrientes para essas células, o coração ele restringe esse crescimento, ele segura. E com isso o embrião dobra. Esse mecanismo esse fato é chamado de cefalização. É a dobra do embrião da parte cranial. Daqui para frente vai formar todas as estruturas do encéfalo, que estão dentro do crânio do embrião. Pois bem, o coração fica então na frente dessa dobra e embaixo do coração surgem vasos para limpar essa altíssima taxa metabólica do ectoderma. São células alimentando e produzindo muitas coisas ali, jogando na matriz extracelular, e aí esses vasos vão limpar, depurar essa matriz extracelular para limpar o ambiente. E aí eu tenho coração e fígado primitivo na frente da cabeça do embrião. Entre o coração e o fígado primitivo tem uma zona chamada septum transverso. Essa zona septum transverso vai dar origem a essa imagem que eu estou colocando no vídeo para vocês. Ao centro frênico do diafragma. É aonde o coração e o fígado vão encaixar com o diafragma. Agora vem comigo, isso é muito interessante, olha, como o coração e fígado primitivo surge na frente da cabeça do embrião e o embrião vai crescendo, esse coração, fígado primitivo e o septum transverso vai se reposicionando, influenciando todos os órgãos do corpo. Mas o mais importante, quando eles se formam, eles atraem a inervação dessa região do embrião, que é o frênico, que sai da cervical, nos níveis altos, C3, C4 e C5. E quando esses órgãos e o diafragma, o septum transverso, vai se posicionando, ele vai puxando o frênico. Por isso que a inervação do frênico, que vem aqui no coração, fígado primitivo e septum transverso, ele está localizado lá na região cervical do embrião.
Então essa é a primeira origem do diafragma, que é inervada pelo frênico. Qual o contexto clínico desse? O que isso implica na clínica? Alterações aqui nos ligamentos do fígado, do coração e do diafragma podem estar ligados a disfunções cervicais. Por exemplo, dores cervicais com também diminuição de movimento na região cervical. Vamos agora para a segunda origem embrionária do diafragma. O mesoderma, que envolve a pleura, que vai formar a pleura, que vai envolver o pulmão e a caixa torácica, ele forma essa parte posterior que eu estou mostrando aqui no desenho para vocês. A parte posterior do diafragma, da cúpula diafragma, essa parte mais de trás. E a inervação dessa parte do diafragma também é pelo nervo frênico, ou seja, alterações nessa região do diafragma podem também impactar em alterações cervicais, ok? Muito bem. A parte do diafragma onde o esôfago atravessa, onde está meu dedo aqui, onde o esôfago atravessa, é chamado hiato esofágico do diafragma. E ela é formada pelo meso do esôfago. E o esôfago e o meso é inervado pelo nervo vago, gente. O nervo vago, ele manda informação para os níveis cervicais, C0, C1 e C2. Alterações no diafragma nessa região do hiato esofágico vão ter a ver principalmente com refluxo, pois o diafragma é um dos músculos que, uma das funções do diafragma, além da respiração, é o controle de refluxo. O diafragma ele participa em mais de 40% da função de controle do refluxo. E qualquer alteração nessa região vai mandar informação para a cervical alta. E aí eu posso ter disfunções, além de refluxo, eu posso ter disfunções também na base do crânio, como limitação de movimento cervical e dores, tanto na região cervical alta, quanto também dores de cabeça. Além disso, nessa passagem do diafragma, do esôfago pelo diafragma, passa junto com o esôfago o nervo vago, que vai inervar todos os órgãos abdominais. Uma tensão, uma alteração nessa região do diafragma pode comprimir o nervo vago e, consequentemente, pode gerar alterações, por exemplo, do trânsito intestinal, já que é o nervo vago que controla os movimentos, que controla o sistema entérico, que vai controlar a motilidade e, consequentemente, também as funções digestivas. Então, uma alteração nessa região do diafragma, que vai pegar ali o nervo vago, no hiato esofágico, pode alterar, tá ligado às disfunções digestivas. Muito bem, agora a gente vai falar da quarta origem embrionária do diafragma. O diafragma também, uma parte dele é o chamado diafragma costal, que está aqui nas costelas. Ele se origina dos somitos torácicos. Os somitos são segmentos do embrião. Essa segmentação do embrião da região torácica vai originar o diafragma costal, que vai ter uma grande ação na respiração, no movimento nas costelas, de alça de balde e braço de bomba. Essa região ela é inervada, a parte motora do diafragma, o movimento do diafragma costal é inervado pelo frênico, pelo mesmo nervo que inerva as duas partes anteriores que eu já falei. Só que, além disso, a parte sensitiva da região costal do diafragma, ela é inervada pelos nervos intercostais. Então, quem vai receber a informação a nível do sistema nervoso central é a torácica média até baixa. É de T7 a T12. Então, alterações no diafragma costal vão gerar repercussões na coluna torácica, podendo estar ligado aí a disfunções de movimento e dores na região torácica. Além disso, a quinta formação embrionária do diafragma, o diafragma tem uma parte dele que são os ligamentos com o ilho-psoas, que é um músculo que está mais medial, próximo à coluna, e o quadrado lombar. E aí eu vou ter os ligamentos arqueados lateral, que é do diafragma com quadrado lombar, e o ligamento arqueado medial, que é do diafragma com psoas. Essa região do diafragma deriva também dos somitos,
da região que vai formar o psoas e o quadrado lombar, do mesoderma desses somitos. E, consequentemente, essa região, esses ligamentos, vão ser inervados por nervos diretos da coluna lombar, de L1 e L2. Então, o diafragma, alterações nesses ligamentos arqueados, vão poder gerar alterações na região lombar, disfunções na região lombar, tanto de dor quanto movimento. O psoas e o quadrado lombar e esses ligamentos vão proporcionar, vão ajudar, o diafragma vai ajudar no controle de cintura pélvica e escapular. E além disso, o diafragma ele tem uma inserção na fáscia tóraco-lombar, que vai envolver o psoas e o quadrado lombar. Então, através desses ligamentos, o diafragma insere na fáscia tóraco-lombar, que é uma estrutura principal para controlar postura e controlar os movimentos, principalmente de deambular, de correr. Então, alterações no diafragma podem levar a alterações posturais e também alterações de cintura pélvica e escapular, desse sincronismo ao qual ele participa, o diafragma participa com a fáscia tóraco-lombar. Além disso, o diafragma também, ele tem uma função muito importante no controle da drenagem linfática. Ele drena toda a parte torácica e também ele mexe nas pressões intracavitárias, fazendo com que, na inspiração, todo o líquido do abdômen venha para a região torácica. A nível venoso, no átrio direito, e a nível linfático, esse líquido vai para a veia subclávia, direita e esquerda, para depois se integrar à corrente circulatória. E olha que dica espetacular! O diafragma pode estar relacionado a alterações de movimento e dor na cervical e nos membros superiores por causa do plexo braquial, que também sai da cervical. Deixe seu like para que essa informação possa chegar a mais pessoas. E não se esqueça de inscrever no canal. Aqui você vai ter dicas de altíssimo nível, preciosíssimas para a clínica. Então, a partir de todas essas informações, uma boa avaliação do diafragma é sempre importante. Lembrando que ele pode influenciar toda a cervical, grande parte da torácica e a região lombar. A partir daí, numa possível tratamento pós-avaliação, a gente vai definir o local da disfunção e vai tratar. O tratamento a gente pode usar padrões respiratórios para otimizar o papel do diafragma e as funções dele, e associado a isso, é onde que a gente trabalha, onde eu atendo e uso muito, é a terapia manual. Técnicas de terapia manual, tem vários ensaios clínicos mostrando que ajudam, sim, a reduzir dores na região cervical, lombar, ajuda numa disfunção de refluxo. Técnicas de terapia manual associadas a padrões e exercícios ajudaram também indivíduos com síndrome do intestino irritável, ajudaram também indivíduos com intestino preso. Então o diafragma, ele pode ser, eu chamo o diafragma de coringa, porque ele pode ser peça-chave num tratamento de várias desordens. Mas tudo isso depende sempre de uma boa avaliação para aí a gente poder ter uma boa intervenção e, consequentemente, bons resultados. E aí, gostou desse conteúdo? Não deixe de inscrever no canal, de dar o like pra gente e de ativar os sininhos para que você não possa perder nada, porque vem aí conteúdos incríveis para vocês. Um grande abraço para vocês e até a próxima.